Fala aí pessoal, tudo bem? Estou elaborando essa videoaula então para a gente falar sobre apresentações de slides, como elaborar uma boa apresentação de slides. Antes de mais nada, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, que nem tudo que você faz lá no PowerPoint vai virar uma apresentação de slides de fato. As orientações que eu vou passar aqui para vocês nesta aula são aquele tipo de apresentação, aquela apresentação de trabalho, que você vai lá para a sala, para frente da sala, projeta seus slides, explica, ou na defesa do seu TCC, que você vai lá para frente, defende seu TCC e tudo mais. Eu não estou falando daquela utilização de material de estudo, que às vezes um professor, ou mesmo você aluno, quer elaborar um material de estudo e por algum motivo, para ser mais atrativo, não sei, para usar mais cores, você resolve fazer isso no PowerPoint, para passar para os alunos, para passar para alguma pessoa. Então, esse tipo de material, você tem uma maior flexibilidade de ferir várias regras das que eu vou utilizar aqui. Um exemplo é um arquivo que eu mesmo já disponibilizei para os meus alunos nessa disciplina de metodologia da pesquisa, que é este arquivo aí que está na tela. Então, neste arquivo aí, ele foge de algumas coisas, talvez de várias das coisas que eu vou falar nessa videoaula, mas porque ele não é uma apresentação de slides, aquele arquivo que você vai lá para frente da sala e vai apresentar essas informações, por vários motivos que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Tá? O principal aqui que eu estou vendo é excesso de texto. Todos os slides têm muito texto, tem frases longas, compridas, como esse daqui, por exemplo. Então, olha, mais uma aqui. Então, por isso, esse é a principal regra que a apresentação de slides fere. É a principal regra que esse arquivo aqui está ferindo, mas ele tem essa liberdade para ferir porque ele não serve para isso, para você ir lá para frente da sala para apresentar essas informações. Vamos então para essas orientações. Talvez essa aula fique um pouco longa, mas vale a pena porque são muitos detalhes, é uma sucessão de detalhes, aqui uns mais importantes, outros talvez menos, mas essa sucessão de detalhes vai fazer com que sua apresentação seja uma boa apresentação de slides. Começando então uma apresentação, você deve elaborar um resumo. Tá? Antes de ir para frente do computador e começar a abrir o PowerPoint para montar os slides, ou outro programa para montar os slides, elabore um bom resumo do que você vai falar. Senão você acaba ficando perdido na sua apresentação. Você deve começar então com esse seu resumo com uma ou duas frases introdutórias, apresentando o assunto basicamente, os objetivos do seu trabalho, da sua pesquisa, da sua investigação, apresentar a metodologia, que é como que você fez para alcançar os objetivos, seguido então dos resultados e das considerações finais ou conclusões. Eu não gosto muito do termo conclusões. Vários autores da área de metodologia estão substituindo essa expressão conclusões por considerações finais, porque não necessariamente você deve realizar uma grande conclusão e concluir algo. Às vezes você quer descrever algo, então você está fazendo suas considerações finais ali. Você está retomando alguns pontos. Vou falar isso mais para frente. Sobre a apresentação, de fato, faça esse resumo com antecedência e escreva essa apresentação com o máximo de antecedência possível. Você não vai deixar isso para a noite anterior da sua apresentação e contar que você vai ter uma apresentação perfeita. Uma boa apresentação requer que você faça ela, reveja, releia, mande para os colegas do grupo, mostre para sua mãe, mostre para algum colega da sala, pergunte a opinião dele. Tudo isso envolve realizar uma boa apresentação. Sobre o conteúdo dos diapositivos. Diapositivos é uma palavra, talvez vocês não conheçam, né? Mas é a ideia do slide, né? É um diapositivo. Então, na introdução, você coloca aí de 1 a 2 diapositivos que você vai gastar, e além de apresentar o assunto, você vai escrever o que lhe fez pensar no assunto. Não o que lhe fez pensar, tipo, um dia eu estava na casa da minha avó e aconteceu isso assim, assim comigo e eu fiquei pensando. Não, tá, aquele é um assunto. Como que você foi delineando, pensando nesse assunto, para até chegar num problema e ter vontade de realizar uma pesquisa que seja interessante? Nesse sentido, então, o que lhe fez ter esse estalo? Poxa, essa é uma boa pesquisa. É isso, então, que a sua introdução deve apresentar.
Em seguida, você apresenta os objetivos, se você tiver hipótese, como eu já disse em outra aula, né, que muitas vezes ela é opcional, que ela acaba sendo talvez um pouco forçada, essa hipótese. Então você gasta um slide com os objetivos e a hipótese. Nesse slide você vai acabar apresentando por que você fez essa pesquisa. Eu fiz essa pesquisa para chegar ali. Não é porque eu gosto de um assunto, é um assunto bacaninha, então eu fiz... Não, não é nada disso não. Por quê? Qual que é a sua direção? Eu fiz essa pesquisa para chegar ali. Então é isto que vai estar no seu diapositivo dos objetivos. Em seguida, você apresenta sua metodologia, ou material e métodos. Isso aqui é muito importante, gente. Isso daqui o pessoal às vezes não dá a devida atenção, mas é aqui que numa banca de TCC, o seu professor, na hora de apresentação do trabalho, é aqui que ele vai pegar. Você tem que deixar muito claro a sua metodologia, os seus materiais e os seus métodos de pesquisa. É aqui que você prova que você fez uma pesquisa científica de fato. Só coletar dados não faz com que isso seja uma pesquisa científica. Você explicando, então, como você fez essa pesquisa, a partir de instrumentos, de abordagens, de técnicas de amostragem, de delineamento, vai descrever sua população, os critérios de inclusão e exclusão, com o máximo possível de detalhes. Quando você fez essa pesquisa, por que essa população, por que essa amostra, tudo isso entra na metodologia. Peque pelo excesso, eu digo isso muito, peque pelo excesso. Seja o mais detalhista possível. Não deixe de apresentar também todos os métodos. Se você apresentou questionários, formulários, você pode apresentar eles lá nos anexos ou apêndices, mas aqui você apresenta este questionário, este formulário também. Seus slides com os resultados também são muito importantes. Quem está ali assistindo a sua apresentação de slides está ali para ver os resultados, onde você chegou. Como eu disse, a metodologia é importante? É, porque você vai provar que ali que você fez realmente um trabalho acadêmico, científico. Mas todo mundo está ali, não é necessariamente para ver sua metodologia, mas sim os resultados da sua pesquisa. O que você encontrou? É isso que aparece aqui nos resultados. Então procure uniformizar a apresentação dos seus resultados. O que significa uniformizar a apresentação dos resultados? Mantenha um padrão. Tá? Se você começa com tabelas, muito provavelmente você vai continuar com tabelas até o fim. Se você está começando com gráficos, provavelmente você vai continuar com gráficos até o fim. Provavelmente, né? Geralmente é isso que se faz, salvo por uma grande necessidade de fazer diferente. Então mantenha padrão, estética do slide, mantenha a forma de apresentar. Se você começa a apresentar com porcentagens, com uma casa decimal, você vai manter isso até o fim. Se seu gráfico vai de tanto a tanto no seu eixo Y ou no eixo X, tente manter esses padrões. Você vai uniformizar ao máximo a apresentação dos seus resultados. Nas conclusões, e mais uma vez eu reforço, considerações finais, prefira essa expressão, 1 a 2 slides. Nas conclusões a gente não apresenta nada novo. Né? Você vai apresentar então logo o que eu aprendi. Retome ali seus principais resultados, retome o objetivo do seu trabalho. Olha, meu objetivo era este. Né? E eu cheguei nesse lugar. E eu cheguei nisso e eu descobri isso assim, assim, assim. Conclua apenas o que você apresentou. Não vá concluir que a culpa, se você não pesquisou nada sobre o governo, não vai falar que falta incentivo do governo. Não fale isso, você não pesquisou isso. Não fuja do assunto, não caia no senso comum, não caia aqui naquelas frases clichês, não fique falando as coisas que são de suma importância fazer isso, suma importância na sua opinião. Né? Se você não pesquisou isso, não é nada de suma importância de nada. Conclua o que você pesquisou. Seja bem sucinto. Olha, o objetivo desse trabalho era esse. Eu verifiquei, consegui esses resultados e verifiquei isso assim. Ponto. Tá? Uma boa conclusão tem essa estrutura. Você pode ainda
como opcional no trabalho, destacar mais uma vez a significância do seu estudo. O quanto isso daí é importante. Tá? E você pode também apresentar recomendações. Olha, meu estudo foi até aqui, mas estudos posteriores a esse podem investigar melhor isso, isso, isso e isso que eu não pesquisei. Isso daí é fantástico. Se uma pesquisa faz isso, conclui, dá significância do estudo e ainda aponta recomendações, nossa, se for na minha aula eu bato palma. Tá? Um bom estudo deve fazer isso, deve abrir portas para outros estudos, deve, na pior das hipóteses, sugerir que outras pessoas realizem a mesma pesquisa que você fez para ver se encontra os mesmos resultados, para validar isso que você descobriu. Faça os seus diapositivos somente após escrever a sua apresentação, só após elaborar o seu resumo. Não faça antes, embora eu acho que eu tenho certeza que você vai fazer. Não vai fazer o seu resumo, né? Vai fazer direto no slide. Segundo, tente calcular um slide por minuto, no máximo 2. Eu costumo flexibilizar de 1 a 2, porque para trabalhos de graduação, muitas vezes a gente ainda está um pouquinho raso, não está muito profundo nos assuntos, então é difícil, pode ser difícil para o aluno ficar 1 minuto por slide. Mas se ele conseguir no máximo 2 slides por minuto, isso já é um limite superior, tá? Mas 2 diapositivos por minuto já está muito bacana. E isso você vai descobrir, né? Se você dá conta, depois você tem que treinar a sua apresentação para ver se está legal mesmo. Incluir no seu trabalho o título, usar letras minúsculas, esse trabalho igual está no topo aí, ó, tudo maiúsculo, só para o título, fazer isso aí, tudo maiúsculo. E mesmo assim, talvez até repense. Nem sempre isso fica muito elegante. Não usar letras pequenas demais. Como regra geral, eu sempre sugiro fonte tamanho 22 para cima. Isso depende muito do tamanho da sala, da distância do projetor até a parede ou a tela onde está sendo projetado. Depende dessas coisas. Mas eu digo, tamanho 22 para cima. Não polua o diapositivo, não enche o seu slide de desenho, de cores, de palavras, de tudo. Utilize no máximo, e eu diria ainda no máximo, só de vez em quando, só quando não dá mesmo, 7 linhas e 7 palavras por linha. Mas isso, gente, é muito no máximo e de preferência muito de vez em quando. Utilize, se possível, bem menos do que isso a regra seja essa. Evitar abreviações. Por que evitar abreviações? Porque quando você está falando ali, pelo mesmo motivo que muitas vezes a gente evita em tabelas e gráficos utilizar abreviações. Quando você está falando aqui, a plateia talvez saiba porque você falou de uma vez lá, e a plateia sabe o que significa aquela abreviação. Mas passou uns 5 minutos, talvez você continua usando essa abreviação, o pessoal já não lembra mais. Mesma coisa se a sua apresentação vai rodar para frente depois, quem vai pegar ela, às vezes não vai saber o que significa aquela abreviação, aquela sigla. Tá? Em tabelas de 2 colunas, use no máximo 4 linhas. Tente, né? Às vezes, essa daqui às vezes não dá, dependendo do tipo de dados que você vai coletar. Mas tente fazer coisas simples, tá vendo? Tabelas 2x4. Refaça tabelas publicadas se inadequadas. Então, você não vai escanear ou digitalizar, ou copiar, né? Dar print lá num artigo que você pegou na internet, pegar a tabela do jeitinho do cara lá e jogar no seu trabalho. Refaça as suas tabelas. E os gráficos também. Esse aí está um exemplo de alguns dados, então foram pegos de outro trabalho. Essa tabela foi refeita. Quando eles falam aí de 4 linhas, estamos pensando em 4 linhas de dados. Então aqui, ó, essa primeira linha aqui, por exemplo, título, e esse cabeçalho aqui não contam 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas de dados e 2 colunas de dados também. Tá? Em gráfico de barras, use no máximo 8 barras por slide, por diapositivo. Senão começa a ficar muito confuso, muito exprimido. Olha esse gráfico aí mesmo, tem 3 vezes 4, 12 barras. Já começa a ficar complicado você acompanhar aí olha o amarelinho, o verde, ver isso ao longo dos trimestres e esses números. Isso começa a ficar muito complicado.
Eu digo evite. Evite ao máximo. Essa semana mesmo eu vi um TCC, uns gráficos que tinham mais barras e ainda tinham mais números embaixo. Começa a ficar poluído aquilo. É aquela vontade de você juntar várias informações no mesmo lugar para dar mais significado à coisa. Mas isso é você que está elaborando seu trabalho, aqueles dados ali, você já internalizou aquilo tudo. Para quem está visualizando, não é tão simples assim. E a pessoa vai ter 30 segundos, no máximo 1 minuto, para entender esse gráfico. Então, você não vai ter tempo para explicar isso. Então, evite, simplifique as coisas. Esse daí está menor, né? Tá quase, tá? Já está para 9 colunas. Fugiu só um pouquinho. Mas este gráfico aí já está melhor. Até mesmo porque a fonte utilizada nos eixos X e Y, você pode voltar aí. No slide anterior estava a fonte preta, nem estava dando um contraste legal com o fundo. Esse aí já está com uma fonte branca. O contraste já está melhor. Se você for mostrar os dados de outros autores, coloque a referência, né? Abre parênteses lá, coloca Frade 2015. Coloca a referência dos outros autores. Isso é importante também, isso dá credibilidade ao seu trabalho, demonstra ao seu orientador, ou quem está assistindo, que você não fez isso do dia para a noite, você apresentou um dado, pá, e colocou a referência. Eu diria até não deixe para colocar essa referência sempre ao final. Muitas pessoas têm mania, vou escrevendo no final, coloca a referência de tudo. Isso nunca dá certo. Eu nunca vi isso dar certo na vida. Nunca vi uma pessoa que faz isso e não pula referência, não coloca a referência errada. Você vai escrevendo seu texto, colocando a referência. Fazendo seu texto, fazendo a citação, indicando lá e colocando a referência. O tempo todo. Não deixar isso para o final não dá certo. Está aí um gráfico, então, que foi refeito de outro autor, pegou os dados, né? A pessoa refez, então, este gráfico. Mas mesmo assim se coloca a fonte, porque essa informação não é sua, é de outro autor, coloquei a fonte. Utilize cores que dão um bom contraste. E além disso, que não vai suscitar algumas reações emocionais que você não quer. Aproveite também para pensar na estimulação da atenção da sua plateia. Tá aí alguns conjuntos, né, de pano de fundo com a cor da fonte, da letra, que vai lhe dar algumas boas reações, são algumas boas combinações de, basicamente, fundo claro com letra escura ou fundo escuro com letra clara. Basicamente, é isso. Gente, faça simples, mas faça bem feito. Tudo que não tem a ver com o tema e o objetivo do trabalho, remova. A gente tem muita vontade de colocar uma imagenzinha para dar uma explicação, para ilustrar alguma coisa assim. Se não tem a ver com tema e objetivo, remova. Tá? Uma frase aí, e demasiados bonecos atrapalham em vez de ajudarem. Realmente, né? Esse tipo de coisa aí que está acontecendo com essa fonte aí, subindo e descendo, ninguém consegue ver isso daí e prestar atenção no que eu estou falando ao mesmo tempo. Ou você faz um ou faz o outro. Tá? E seja cuidadoso e harmonioso nos efeitos de animação de texto e das imagens. Eu diria até, mais ou menos, evite. Né? Até porque fica muito mais fácil a apresentação sem esse tipo de animação. Então eu colocaria o slide com todas as fontes entrando e imagens, tudo entrando de uma vez só. A não ser que você queira fazer algo diferente, por algum motivo você quer guardar uma informação para depois, enfim. Utilize preferencialmente letras sem serifa. O que é serifa? São esses detalhezinhos, essas linhazinhas nos quininhos das fontes, como está aí, por exemplo, nessa letra A indicada. Recentemente, o próprio Google mudou a sua logo e tirou a serifa da fonte que era utilizada. Repara, agora o Google, o logo antigo, tinha aquela serifazinha e a logo nova não tem essa serifa. Você vê, até o Google faz isso. Por que você não vai fazer? Respeitar o limite de 1 centímetro para as margens, não vai colocar as informações muito próximas às beiradinhas. Nunca usar letra menor que 20, eu diria até 22. Usar Arial, algumas sugestões para tamanho, né? Arial 25 a 32 para corpo e 40 a 60 para o título. Calcular em média 1 minuto por slide, isso aí eu já comentei. Usar cores de contraste adequado. Usar negrito para aumentar o contraste. Às vezes a fonte você acha que não está dando um contraste legal com o pano de fundo. Usa um negrito.
E outra coisa, evitar imagens. Eu não me lembro se eu falei aqui, se eu coloquei, não usar imagens de fundo, evitar ao máximo usar imagens de fundo. Coloque imagens no cantinho, use cores chapadas ou então aquele degradê no fundo. Ah, me dá muito frio na barriga quando eu vou apresentar, uma suadeira e tal. É treinar e preparar. Quanto mais você se preparar e treinar para apresentar o assunto, ter segurança naquilo que você está falando, menos suadeira você vai ter. Agora, ficar ansioso, gente, todo mundo fica. Toda pessoa preocupada com o seu trabalho, com a qualidade do seu trabalho, sabe das suas limitações, não é aquele cara que se acha, ah, eu sou o máximo, eu sou o máximo. Não é esse não. Esse aí talvez não tenha. Talvez. Mas toda pessoa preocupada com o seu trabalho vai ter uma ansiedadezinha, vai bater uma ansiedade na véspera, alguns dias antes. Isso aí é normal. Procura ter uma boa noite de sono. Prepare seu material com antecedência, seja proativo, tá? Prepare, repense, seja crítico, apresente seu trabalho para sua mãe, apresente para o espelho. Prepare seu material da melhor forma possível. Seu foco tem que ser no público, tá? Não para o seu orientador, para o seu professor. Então pense na sua linguagem, pense na sua postura. Você deve apresentar olhando para o público e não olhando para o seu professor orientador, ou muito menos para o slide. Né? Tem gente que apresenta olhando para a tela, para o slide, para o quadro. Não, você tem que apresentar olhando para o público. Pode até apontar lá para o quadro, ir lá e tal, mas volta e fala para o público. E sempre procura ajustar o tempo disponibilizado. Treine sua apresentação, grave sua apresentação, veja o tempo que você gastou, veja onde você pode cortar, se caso tenha ficado muito longo, veja onde você pode falar mais, caso tenha ficado curta sua apresentação. Se você tem 10 minutos para apresentar, realizar sua apresentação, aquela apresentação cronometrada, reserve 9 minutos e meio. Né? Que alguma coisa pode dar errado e vai dar errado. Né? Sempre uma outra coisinha, nada sai 100% como planejado. Primeiro treine sozinho, para depois treinar com os outros. Passe por isso, gente. Se você tem frio da barriga, te dá suadeira, te dá tic-tic, se você fica gago, seja lá o que acontece quando você vai apresentar, treinar. Ah, você treinou? Ah, eu não treinei. Então vai continuar tendo pro resto da vida. Ah, mas um amigo meu não treina e consegue. Mas seu amigo é seu amigo, você é você. Você precisa treinar. De novo, ansiedade você vai ter. Sempre. Toda pessoa preocupada com o seu trabalho vai ter. Né? Mas se você não treinar, isso não vai passar. Isso vai continuar. Provavelmente vai continuar bastante. Treina sozinho, grava, fala pro espelho para você se observar. E depois treina para outras pessoas. Seja o máximo possível de positivo, seja firme. Procure realmente vender a sua ideia falando com motivação. Né? Seja alegre na sua fala. Não estou dizendo para ficar contando piadas. Mas seja proativo, firme, com motivação, transmitindo aquela ideia de pensamento positivo mesmo. Falar olhando para a plateia, não olhando para o além. Se você não consegue olhar para o olho das pessoas, olha para a testa, olha para a parte de cima da cabeça, né? Aí você não... claro, e com isso você acaba concentrando na sua fala. E pessoas ficam nervosas olhar para o olho da pessoa, outra pessoa está olhando para ela, ela fica nervosa. Quanto mais se essa pessoa é o professor. Né? Então olha para a testa, olha para a cabeça, olha para a orelha, olha para o longe assim, olha através da pessoa, olha para as mesas, olha para as cadeiras. Né? Mas você tem que estar direcionado para o seu público. Procure falar devagar. Isso aqui para muitas pessoas é difícil, mas procura falar devagar. Há muitas pessoas que mesmo falando devagar acabam cometendo muitas gafes, nunca se tornarão ótimos oradores. Eu tenho como exemplo a nossa presidenta, a Dilma. Mesmo repara os discursos, ela procura falar devagar, porque note, ela não é uma excelente oradora. Tanto que a vira e mexe ela comete alguma gafe aí, fala alguma coisa que não deveria falar, fala alguma coisa confusa, mas ela tenta contornar isso falando devagar para tentar pensar um pouco a fala dela. Né? Se ela não... mas mesmo falando devagar, ela dá um monte de besteira. Se ela não falasse devagar, eu tenho certeza que ela falaria muito mais besteira. Tá?
Então, se falar devagar dela, tem certeza que ajuda ela. Apontando essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, então o rapaz está apontando para a apresentação, mas olhando para a plateia. Tente fazer isso, isso não é fácil. Tá? Tente fazer isso o máximo possível, porque você não perde o foco, você está olhando para as pessoas. Usar as mesmas palavras dos slides. Não tente ficar trocando as palavras ou colocar uma frase lá e simplesmente pulá-la, não considerá-la na sua apresentação, não usar aquela informação na sua apresentação. Nos gráficos, sempre indicar o que significam aqueles gráficos. Você não vai colocar um gráfico e passar chutado por ele. No seu trabalho escrito também não. Assim, veja o gráfico e veja o que observamos. E depois cair matando lá no próximo texto. Agora veja o próximo gráfico e veja os dados. E não explicar esses gráficos, esses dados. Colocou tabela, colocou gráfico, explique o que aquilo significa. Explique aqueles números, explique aquele gráfico. Não fique distraindo a plateia com coisas sem sentido. E dê um fechamento para a sua apresentação. Aquela orientação que eu passei sobre o último slide lá, sugerir novas pesquisas nesse sentido. E um muito obrigado pela atenção, costuma ser um fechamento legal. Tente responder as perguntas, se for o caso. Às vezes, dependendo da apresentação, não tem essa abertura para responder perguntas, mas se for o caso, tente abrir para perguntas à plateia e respondê-las. Esta apresentação foi feita a partir deste trabalho do Garson et al., The 10-Minute Talk, e essas são outras referências de onde foram retiradas outras informações para elaborar essa apresentação. Caso de dúvidas, já sabem, deixem aí embaixo. Um abraço e até mais.